Olá, sejam bem-vindos ao CFO Esclarece, Odontologia em Podcast. Estamos aqui no 40º CIOSP, Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, diretamente do estúdio montado no estande do CFO. Eu sou Evaristo Volpato, diretor do Conselho Federal de Odontologia, e neste podcast vamos falar sobre a iniciativa do Conselho Federal, que é o CFO Esclarece. Estamos aqui hoje com os nossos convidados. Professor José Carlos Imparato, mestre e doutor em Ciências Odontológicas, especialista em Radiologia e Odontopediatria, professor livre-docente da USP, professor do Programa de Pós-Graduação. Professor Camilo Neto, membro da Academia Brasileira de Odontologia, coordenador do curso de especialização em Dentística, especialista, mestre e doutor em Dentística pela USP de São Paulo. Professor Rafael Moraes, que é professor e pesquisador da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Então, de antemão, já agradeço aos três por terem aceito o nosso convite de estar aqui participando do nosso podcast. O podcast do CFO Esclarece nada mais é do que mais uma iniciativa do Conselho Federal de Odontologia de se aproximar ao inscrito e à população. Então, é um canal que a gente vai disponibilizar na internet para responder perguntas e abordar qualquer tema atinente à odontologia. E aí, como questão provocadora para esse podcast de hoje, eu tenho o seguinte: o que vocês têm observado nas redes sociais e qual a importância de uma iniciativa como o CFO Esclarece para a odontologia? Então, eu acho que a gente pode seguir a forma como a gente iniciou as apresentações. Eu vou passar para o professor Imparato. Embora nós podemos também seguir a questão de idade. Né? Sim. Por idade, por exemplo, quantos anos o senhor tem, professor? 67. O senhor? 40. O senhor? 49. Tá, então nós temos uma geração dos 60, quase 70, a minha dos 50 que eu tenho 58 e a geração dos 40. O senhor quer que eu comece ou o senhor deseja começar? Eu, como estou em posição hierárquica superior, eu delego para você o início. Entendi, muito obrigado pela resposta. Bom, na verdade, assim, primeiro eu queria parabenizar, acho que cada um vai falar também aqui, mas o ano passado nós tivemos, acho que foi o primeiro encontro, o primeiro momento do CFO dentro de um congresso, se não me engano foi o 39º congresso, foi em julho, né? Isso. Aquele que foi. E eu estive com Camilo, com o Rogério e com o Marcelo Napimoga, nosso chefe lá da São Leopoldo Mandic. E foi um momento muito interessante, até ter discutido com o Rafael e com o Valentim, que nós não esperávamos assim tanta gente, né? Mas que no final lotou e com muitas pessoas assim que são divulgadoras de outras informações. E falando em informações, assim, no meu ponto de vista, até para cada um começar a discutir, eu penso assim, hoje eu tenho o meu Instagram, eu comecei o Instagram há alguns anos e comecei o Instagram de maneira, foi brincando que eu comecei o Instagram, estava no meu consultório, a minha sócia, que foi ex-aluna, falou, você tem que ter rede social, onde já se viu você não ter rede social, você gosta de divulgar, não sei o que. Eu falei, mas gente, eu não consigo nem lidar com o e-mail, vou ter Instagram, não sei nem o que. Não, você vai fazer, fiz um vídeo e comecei. E de lá para cá, eu comecei a tomar um caminho, que assim, meu Instagram não ficou um Instagram de divulgação dos meus procedimentos, e ficou muito mais combativo, né? Assim, somos combatentes aqui. Eu vejo, por exemplo, essa atitude hoje, né, nesse 40º CIOSP do CFO, conosco nesse momento, de extrema importância. Porque assim, até para as perguntas depois que nos fizeram, para os três, né, de maneira geral, né, o que essas redes sociais estão discutindo, o que elas têm mostrado, como é que nós estamos lidando com tudo isso. E eu acho que é uma pergunta super provocativa, porque cada um vai poder falar, por exemplo, especificamente em relação a uma área. Né? Eu vou tomar uma questão aqui específica em relação a fluoretos, por exemplo. Né? A partir do momento que você hoje observa, vou dizer, toda semana alguém falando algo sobre fluoretos. E falando de uma maneira equivocada, né? Ou assim, sempre tentando levar de uma maneira que a pessoa quer entender aquilo. Se fosse só por isso, seria assim, a pessoa quer falar, não provoca nenhum dano. O problema, no meu ponto de vista, é assim, está provocando danos, né? Não só para os colegas que têm consultórios, mas danos para a sociedade, para a população.
Então, se eu, como odontopediatra, você também é odontopediatra, eu vejo que nós temos questões em comum, mas em relação ao fluoreto, por exemplo, hoje, né, nós podemos sair daqui, né, com essa ação do CFO, com esse convite que foi nos feito, já estabelecendo como base o documento do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, feito em 2021, pelo time composto pelo professor Jaime Cury, pelo professor Paulo Capel. Eu acho que já é uma resposta do CFO nesse nosso evento, nesse nosso encontro, em relação a um tópico que está nas redes sociais, que é um tópico que, assim, agride, entre aspas, a muitos colegas. Eu vejo que, assim, nós já damos um grande passo, no meu ponto de vista. Embora nós tenhamos aí que discutir, né, como a colega que fez aquela pergunta, né, de prevenção, né, mas eu acho que, assim, nós temos que ser ativos e reativos. Ou seja, em relação a fluoretos, eu não vejo mais como fazer, no meu ponto de vista, não vejo mais como fazer prevenção. Eu não vejo, pode ser que esteja equivocado e mude de ideia no final dessa conversa. Mas eu acredito que, assim, as redes sociais são super bem-vindas. Acho que o professor Rafael falou isso, o Valentim também. Não dá para viver mais sem as redes sociais. Então, nós temos que usar as redes sociais. E usar de que maneira? Usar de maneira correta. E quando nós observarmos situações que agridem de maneira geral, afetam, vão disturbar o que nós temos falado como ciência, nós temos que agir. E eu vejo, pode ser que eu seja equivocado também, mas eu vejo que a maneira nesse sentido é por meio desse documento. Tem ali um documento? Tá. Está escrito nesse documento? Está. Um colega que posta falando que fluoreto causa problema de câncer, de aborto, de QI, tem que ser denunciado. E aí cada colega que está nos assistindo, dentista, tem que fazer a sua parte. E também não delegar aquilo que nós já falamos. Ah, mas o Conselho Regional não faz nada, mas o Conselho Federal não faz nada. E você falou muito bem no ponto final. O Conselho Federal tem que ser provocado por um Conselho Regional. O Conselho Regional tem que agir. Então, de maneira geral, eu creio que seja essa a minha primeira intervenção nessa conversa aqui. Complementando a fala do professor Imparato e também parabenizando o Conselho Federal pela iniciativa, né? Nós estamos precisando de iniciativas como estas. E o assunto é muito polêmico, né? Porque rede social hoje é o meio de comunicação do momento, principalmente para essa juventude, né? E nós percebemos que muitos desses jovens, né, mais puros, mais incautos, né, recém-lançados no mercado de trabalho, ou até acadêmicos, não podem considerar que tudo que está publicado na rede social é verdade por estar na rede social. Principalmente no nosso caso, de profissionais de saúde, que temos a alta responsabilidade de zelar pela saúde do nosso paciente, e não podemos deixar que as coisas caminhem dessa forma, onde muita informação desencontrada, muita informação mal colocada, sem embasamento científico, que é colocada por interesses mercantilistas. Exato. Ou de pessoas que querem se promover dentro de certos nichos e acabam envolvendo, né, esses jovens profissionais que muitas vezes, por desinformação, por boa fé, acabam embarcando, mesmo porque o discurso dessas pessoas ele é bastante envolvente, né? Eles são envolventes. Nós tivemos há pouco tempo, e eu e o Imparato somos dois, entre aspas, loucos, né? A gente se envolve, a gente faz o contraponto, porque algumas coisas têm que ser contestadas. A grande maioria não faz isso, mas tem que ser contestadas para dar um alerta, né, de alguns absurdos que estão sendo feitos. Alguns jovens colegas estão sendo cooptados a fazer esses absurdos, na boa fé de que estão fazendo de forma correta, e estão prejudicando pacientes. Estão submetendo pacientes a procedimentos desnecessários. E nós temos o exemplo recente dos dentistas biológicos, entre aspas, né, inexistentes para nós como especialistas, né, porque não existe essa especialidade, nem com habilidade, que pegaram a questão do amálgama de prata e fizeram um cavalo de batalha, que aquilo era cancerígeno, que a pessoa ficava com distúrbio mental, etc, etc, etc. E que os procedimentos para a remoção do amálgama de prata tinham que ser extremamente complexos, submetendo o paciente a vitaminas,
né, com um para-raio do lado da cadeira, para no momento da remoção absorver essa energia dos metais pesados. A roupa. Com soro na veia do paciente, passando cremes antioxidantes na pessoa, né? Quer dizer, uma coisa absurda. Roupas de astronauta, inclusive eu e o professor Imparato fizemos uma foto ao lado de uma vestimenta de astronauta, né? Para chamar a atenção das pessoas, né? E publicamos. Com que objetivo? A minha eu vendi. Não sei a minha está na vitrine até hoje. Vamos depois presentear o professor Rafael. Vamos. É interessante ficar o trio todo paramentado. Com que objetivo? Cobrar altos valores dos seus pacientes. Infelizmente. E pior, colocar os seus dentistas anteriores em posição extremamente desconfortável, porque a pessoa fala, puxa vida, eu já tirei 2, 3 amálgamas da minha boca e o meu dentista nunca fez nada disso. Perfeito. Então veja o nível de irresponsabilidade, né, e de má fé dessas pessoas, que eu duvido que realmente acreditem piamente naquilo que estão fazendo. Se é que leem um pouquinho e se informam um pouquinho. Então, nós tivemos vários pacientes, eu me contrapus, inclusive, na postagem, de uma paciente que fez a postagem, dizendo maravilhas do procedimento, uma colega do Sul, de Caxias do Sul, né? E dizendo que, inclusive, o dentista dela já estava montando uma clínica em Vacaria, então, recomendando para as pessoas. Aí eu entrei e fiz uma postagem. Falei, olha, querida, você está com boa fé, mas isso é assim, a base científica é essa. Não precisa remover todas as questões de amálgama. O amálgama, se ele estiver bem, estiver com bom comportamento, não tiver fratura, não tiver infiltração, ele pode ser mantido sem prejuízo nenhum para a sua saúde. Esses procedimentos de remoção, como foram feitos, são desnecessários. Nós temos um documento do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, que na época eu era o presidente do grupo, fizemos questão de divulgar para os cirurgiões dentistas que o procedimento é simples. Temos que tomar alguns cuidados básicos, né? Então, esse movimento no sentido contrário, sem dúvida, nós precisamos fazer. Então, parabenizo de novo e espero que isso persista e que outras instituições venham na nossa trilha e façam o mesmo, para procurar motivar os cirurgiões dentistas, esclarecer os cirurgiões dentistas e as pessoas, para que se orientem para fazer procedimentos que são orientados pela ciência e não pelo achismo de alguns interesseiros. São os 3 mosqueteiros, os 3 malucos aqui. A gente já foi xingado, a minha mãe, a mãe do Imparato, tudo faz parte. Olha, eu tenho visto na rede social muita coisa. Muita coisa boa, mas muita coisa ruim. É um ambiente que as pessoas fazem praticamente o que querem. Você não tem moderação, você não tem controle. Então, ao mesmo tempo que é uma ferramenta poderosa de comunicação de boa informação, ela lastra a má informação com uma velocidade enorme. Então, no início, quando as primeiras redes sociais aparecem, é um encontro de pessoas, de amigos, não era exatamente uma ferramenta tão poderosa de comunicação, era mais de conexão. Hoje são ferramentas de comunicação. Então, o próprio CFO fazer um podcast ou em outras iniciativas nas redes sociais é importante porque melhora a forma de comunicação com o seu associado, com dentistas, permite mais fontes, né, de algum tipo de informação, de conhecimento para essas pessoas associadas, que muitas vezes se sentem ali, né? Olha, estou praticando a minha odontologia aqui no meu consultório e vejo o que está acontecendo por aí. Isso, de alguma forma ou outra, influencia o que está acontecendo aqui dentro, meus pacientes. E aí a sensação que dá para essa pessoa é que ninguém está fazendo nada. Exato. Mas é muito difícil fazer tudo, mas alguma coisa está sendo feita. E essa é uma das coisas que eu acho que vale a pena investir. Sobre redes sociais ainda, vou pegar de um lado mais acadêmico. O aluno hoje ele entra na faculdade já com a rede social. Aliás, já com os ídolos da rede social, os dentistas que são modelo para ele. Não é mais o professor. Pode ser um professor ou outro, mas ele já entra com 200, 350 pessoas que ele segue, perfis, que é o futuro da odontologia que ele quer fazer. A faculdade é só um obstáculo entre o que ele quer ser, que é como essas pessoas, né, e o que ele precisa fazer para ter a titulação de cirurgião dentista. Então, o próprio aluno, quando ele entra, ele já tem uma percepção da prática.
mas essa espátula, essa forma de fazer, eu vi diferente na rede social, aquela pessoa que tem muito mais seguidor que você, que conhece mais, tem mais prática, ela faz diferente, eu gostaria de fazer a técnica dele e tal. Por um lado, assim, há também a possibilidade de troca de informações boas. Agora, por outro, tem um impacto negativo na forma como a gente pensa, o ensino, a educação e como a formação das pessoas, porque ela é o que a gente chama de currículo oculto. Aquilo que está lá no YouTube, que está no Instagram, é bom, mas acaba tendo uma influência muito grande na formação das pessoas e a gente não tem controle mais sobre isso. Então, novas gerações já nascem com o celular na mão, não vai ter como a gente dizer assim, não siga ninguém, sai das redes sociais enquanto você não se forma. A gente vai ter que achar um meio termo de conseguir, já que essas pessoas veem esses ambientes como relevantes, os nossos alunos, da gente também estar lá. O Imparato está lá, o Imparato é uma das pessoas que tem mais audiência, né, na rede social. E de certa forma, ao ver o Imparato, outras pessoas também se motivam a estar lá. Então, é um espaço que também precisa ser ocupado por boa informação. É claro que o marketing agressivo, as novas especialidades que não existem, a pseudociência, é por ali que se alastra. Porque se não tem um espaço científico, não tem um congresso de pseudociência, existe a divulgação dessas informações por ali. Então, você ter pessoas que trabalham com pesquisa, que sabem o que é embasamento científico, professores, docentes, divulgando informação positiva e adequada nesses meios, eu acho altamente relevante. Então, parabenizo o CFO também por essa iniciativa de fazerem podcast. Posso fazer um comentário? Claro. Veja, você postou recentemente, você acha que viu, né? Porque nós nos seguimos aqui. Sim. E o Rafael postou sobre a questão de troca, restauração com resina composta e manchamentos. Sim. Não fez isso? Você não teve um post como esse? Sim, recentemente? sim. Aí que muitos colegas falam de troca e não sei o quê. Eu trabalho também com alguns alunos de graduação como vocês. E eu tenho falado para eles em relação a essa questão de seguir, né? Então, eles já chegam com os ídolos, eles já têm os ídolos, eles têm, assim, a minha irmã faz odontologia. E ela tem, sim, algumas pessoas que ela segue. Aí eu falei, olha, mas ela me perguntou, quem que eu devo seguir? Eu falei, olha, tem várias pessoas fazendo um trabalho legal. Tem várias pessoas que fazem um trabalho em defesa da odontologia. Tem aquele com perfil que vai te explicar uma técnica, mas é uma técnica correta. Então, é uma ferramenta muito útil, mas aí falei também, mas você também não tem que seguir fulano, beltrano, ciclano. Então eu não sei se eu também estou ficando um pouco mais, às vezes, irritado com algumas situações ou perdendo a paciência, mas não dá para tirar o Instagram das nossas vidas. Que o Rafael comentou, o aluno já chega com alguns ídolos. Tá, será que não existe um momento que nós, né, podemos começar com um caminho aí, com o CFO, com os conselhos, o documento que foi feito, né? E aí tem que parabenizar a SBPQO e o Conselho Federal e o grupo, né? Os três. Eu falo isso, seria até repetitivo, mas esse documento, ou esses documentos, o do próprio documento do Floreto que eu citei, é que o documento do Floreto, olha só como são as coisas, ele não teve um impacto. Ele não teve impacto. Muita gente nem sabe que existe esse documento. O do Conselho provavelmente seja um dos mais lidos. Eu acho que você falou, vistos, acessados, as pessoas estão procurando. E aí eu acho que nós também temos que começar a rebater isso. Espera um pouquinho, você está seguindo aquela pessoa. Eu ainda fico nessa geração de currículo Lattes, né? Você vai convidar para esse congresso. Quem que você vai convidar? Então, tem uma empresa aqui que, de repente, deixa de convidar 3, 4 professores de odontopediatria com baita de um currículo, porque não tem rede social, e convida outros 2 que não têm o mínimo currículo e tem uma projeção que muitas vezes até compram. Falei, bom, espera um pouquinho, onde vocês querem chegar com isso? Então, eu acho que, assim, nós também devemos, por meio dessa atividade, dessas propostas, começar, sim, a discutir mais. Identificou uma questão, então o aluno já vem com seguidores. Será que a gente não pode também falar assim, olha, quem são? Quem faz trabalho legal? Eu falo, ó, a Branca faz, você faz. Eu vou enumerando. Às vezes eu faço o repost dele ou dele, por exemplo, sem nem falar para eles. Fiz o repost. Verdade. Já, por quê? Porque são assuntos que às vezes eu falo assim, o professor já me cure. Como amigos, assim, eu acho que nós temos uma rede. É uma rede pequena, Rafael, eu acho. Quando você está falando de mim, mas eu falo também de você, do Camilo. O Evaristo, não sei se está fazendo muito essa área, mas também, está no Conselho Federal. Então, às vezes, de repente, até para ele, é importante que nós façamos. Mas são poucos, viu? A gente brinca com relação à tua idade, mas se você pegar o professor Jaime Cury, cara, o Jaime Cury está com 70 e cacetado. Quantos anos tem o Jaime Cury? Me lembro? 70 e poucos. 74, 75. Quem da geração dele faz esse trabalho? Ninguém. Fiquei pensando hoje. Sim. Tá, quem da tua geração faz?
Não, vamos lá. É verdade. O Rafael comentou, você é aluno de graduação. Sim. Você recebe alunos lá que são vislumbrados pelo fulano de tal lá. Quem que é o fulano de tal? Será que a gente não consegue também começar a mostrar? Até lá, entra na prevenção, que você estava falando muito bem lá para aquela colega. Eu tenho feito isso nas aulas que eu acabo ministrando. Como você tem feito? A primeira aula da disciplina, especialmente as disciplinas que eu sou coordenador, é uma aula geral. Tipo assim, vocês precisam pensar melhor, vocês precisam desenvolver raciocínio crítico. Começa com as redes sociais que vocês usam. Quem é que você segue aí? E aí a gente faz ali o bate-bola e eles sempre citam as pessoas, algumas que eu conheço, outras que eu nunca ouvi falar. Legal. E aí você vê o que essas pessoas postam. E a gente faz uma análise ali, um pouco brincando, porque Sim. também não dá para você colocar num ponto de ser combativo naquele momento, Sim. mas buscando a reflexão do aluno. Os alunos sabem Claro. que é importante Isso fazer é legal. reflexão. E- Mas eles têm os seus ídolos. E aí Claro. aquela Legal. pessoa é um modelo, Claro. então é difícil você E esse é o momento exato para começar a trabalhar o estudante de odontologia, né? Porque ele está entrando ali com toda a sua pureza, né? Ele ainda não foi maculado por muitas informações e muitos caminhos ruins. E eu, coincidentemente, eu faço um pouco diferente do que você, mas na primeira aula de dentística eu converso com eles. Falo, o curso de odontologia não está começando hoje. Para vocês, a odontologia está começando hoje. Vocês já são cirurgiões dentistas latentes. Então saibam aproveitar esse período para dizer que cirurgião dentista vocês querem ser. Se é um cirurgião dentista, eu brinco, chamam de tecniqueiro, que quer aprender as modinhas no Instagram, ou alguém que quer trabalhar com base científica. Porque a diferença entre os dentistas, ela vai existir, ela vai estar nos detalhes. Sim. Dependendo do caminho que vocês escolherem, vocês vão ser profissionais de destaque ou vocês vão se misturar na multidão que vai ter um sucesso instantâneo, vai ganhar um dinheiro instantâneo e depois não vai ter base para prosseguir a carreira de vocês. Hoje nós acabamos de sair, eu e o Rafael, de um simpósio de ética Excelente. que foi patrocinado pela Academia Brasileira de Odontologia. E eu Outra convidei... entidade também que está Também nessa luta está que a gente conosco, está. fechada. E eu convidei 3 pessoas que eu julgo brilhantes, que foi o Rafael Rato, o representante, o professor Roberto Pires, do Conselho Federal de Odontologia, que ele é do Pará, para falar sobre o conselho, para nos balizar, né? Sim, importante. Para que a discussão não saia do roteiro e nos leve a pressupostos errados. E o Daniel Brito. O Daniel Brito é um expert em marketing e rede social. Ele não é dentista. Ele é da Faculdade de Odontologia de Bauru, mas ele trabalha na área de divulgação, de formação profissional, de marketing. E ele nos falou o seguinte: a melhor forma de nós começarmos a combater essas informações incorretas não é apenas ficar nos contrapondo a ela, mas é começar a divulgar as informações corretas. É fazer uma rede entre nós para divulgar as informações corretas. E aí quem está escutando, quem está assistindo, vai pesar, de acordo com o seu nível de discernimento, quem é que está dizendo A e quem está dizendo B. Então, segundo ele colocou, essa é uma ferramenta, é uma forma que nós precisamos começar a utilizar. Eu não vou te cortar, mas só pegando esse raciocínio. Hoje, quando nós terminamos a palestra lá, algumas pessoas vieram falar, né? Porque eu, no momento lá brincando, falei, estou cansado, né? Aí uma menina na plateia falou, não. Brincando também, mas nós ficamos cansados. Sim. Né? Nós nos cansamos também. Mas aí no final eles vieram falar, olha, professor, este evento, este momento, né, do CFO foi excelente. Porque aí, veja, tinha aluno de graduação lá, tinha, pessoas de vários estados, professores, representantes dos conselhos, muita gente ali participando, tanto no evento que vocês estavam, quanto no evento que nós estávamos. E reforçando essa atitude do CFO. E eu vejo, Camilo, Rafael, Evaristo, eu vejo assim, que nós precisamos não sermos só reativos, né? Hoje, por exemplo, nós somos reativos. Então é uma situação que surge aqui, você vai lá, faz um post e tal.
Acho que nenhum de nós agora está mais batendo boca. Acho que isso já foi, né? Acho que já aqueles momentos de emoção. O meu momento do Camilo já passou, né? O meu com o Evaristo também já passou. Agora é a questão assim, sermos reativos nos momentos que precisamos, mas nós já precisamos começar. Você falou que tem 6, 7 pontos que provavelmente de discussão. É por aí. O Conselho Federal tem que ir por aí com aí eu digo já, todas as entidades. Gente, nós estamos nessa situação no melhor momento nosso. A SPPQO, se nós pensarmos, Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, academia que estava esquecida um pouquinho, você está lá, Conselho Federal, conselheiros regionais. Gente, quem vai se opor? Quais são as pessoas que se opõem não a mim, a você, a esse grupo? Então, pensar já qual será o nosso post, qual será a nossa informação, qual será o novo podcast, que nós vamos falar para esse aluno de graduação. Sei lá, chegar, por exemplo, eu sou presidente da Liga de Pediatria, da nossa liga. Sim. Pô, tem 170 faculdades. Só que nós não conseguimos ainda fazer esse trabalho que nós estamos falando, né, aqui. Pode ser que de repente a gente traga alguém, agora o CFO está com movimento, vamos começar a pensar em formá-los melhor. O que vocês estão fazendo aí na graduação? Não sei, estou pensando aqui, não sermos só reativos, ou pensarmos também em mostrar algo antes que aconteça, né? Essa história do câncer de mama em endodontia. Ainda não causou toda aquela polêmica, estrago, mas é uma questão que a gente precisa começar. Eu digo, vamos nos antecipar, né? Nesse ponto das redes sociais com graduandos, a primeira vez que eu pensei em abordar esse tema foi um convite para um congresso e eu quis uma aula que tivesse um título atrativo. E aí o título que eu bolei foi A Odontologia que o Instagram não mostra. Isso faz vários anos. E aí tem Instagram no título, as pessoas vão. E aí te dão a oportunidade de tu falar coisa. Olha só o que está aparecendo, o que está acontecendo. Isso era lá no início. Agora já, vamos dizer, evoluiu muito o que aparece ali. Mas ali eu percebi como era importante trazer esse ponto. E, inclusive, me deu um empurrão para eu mesmo começar a usar mais a rede social. Nessas primeiras aulas, eu não só critico quem está no Instagram fazendo postagens incorretas, enfim. Eu procuro chamar a atenção dele assim, desenvolva um raciocínio crítico sobre o uso da rede social e como ela funciona. Era o que você recebe. Porque, no fim das contas, você escolheu receber aquilo. Ou você seguiu, ou você curtiu. Então, o algoritmo te retroalimenta ali com aquelas coisas que vão seguir fazendo você ter uma visão super parcial do mundo. Beleza? Mas lembre que é uma visão parcial do mundo. Lembre quando você vê uma foto, ela foi altamente editada. Porque você, quando posta a sua, você também já sabe qual a luz, a câmera, o lado, o cabelo, para onde fica, o que tem no fundo. Tira 35 e posta uma. Então é 1 milissegundo da vida das pessoas que está ali. Então o sucesso que você está vendo de outras pessoas ali, muito claro, não é bem assim. Tem muita coisa que você não está vendo. E o que você não está vendo? Coisas que acontecem com você também. Então, vamos dizer assim, é um desenvolvimento de um pensar mais crítico sobre o uso de uma ferramenta que a gente vai seguir utilizando, mas a gente pode ser um pouquinho mais crítico ao uso. Rafael, você fez uma fala hoje no Simpósio de Ética que foi fantástica. O Rafael falou o seguinte, os professores de graduação também precisam aprender que a linguagem mudou. Perfeito, perfeito. E precisam trazer essa linguagem ao seu favor. Com certeza. E divulgando as informações corretas. Foi mais ou menos o que o Daniel falou. Então, muitos professores ainda estão fechados, né, naquela redoma de vidro. Tem que sair, tem que mudar a linguagem, precisa usar a rede social, precisa divulgar informações boas que às vezes vão servir, inclusive, de forma paralela, né, coadjuvante, por um aprendizado que o estudante está tendo naquele momento. Sim, né? E não precisa ser uma exposição do professor. O professor não quer se expor, usa de outra forma, mas traz aquilo para a sua dinâmica de ensino, porque de alguma forma, de outros alunos que ele está ensinando dentística, pediatria, ortodontia, eles estão sendo influenciados por outros professores na história do currículo oculto. Você vê que é interessante essa questão do professor. Eu trabalho na odontologia com muitas mulheres. Algumas que gostam de usar as redes sociais, outras que não. Mas eu, algum tempo atrás, falei para ela, gente, assim, eu entendo que de repente você não queira se expor, mas não dá mais para você, como professora, entrar com esse grupo e você falar, eu não quero, eu não tenho, eu não gosto, eu não faço. Você já vai criar um distanciamento muito grande. E aí, Rafael, Camilo, eu não vejo só na graduação. Hoje eu estou muito mais ligado, acho que é pós-graduação lá na São Leopoldo Mandic, que nós estamos.
tanto na especialização, mestrado, doutorado. Hoje, esses alunos todos, aí você falou da graduação, todos de pós-graduação também já têm, e aí eles já são mais maduros, né? Eles já têm mais pessoas que eles seguem, eles já têm, sei lá, já criaram, já tem o time, às vezes eles vêm para cá, aí vou assistir fulano. Eu falo, mas quem é esse fulano que eu não conheço? Hoje na pediatria nós conhecemos todos, né? Mas eu falo, quem é? Né? Foi fulano. Eu falei assim, mas tá na grade? Aí o que eu falei hoje também, eu acho que paralelo a tudo que nós estamos comentando, nós precisamos, assim, como entidades, quem são essas pessoas que nós estamos convidando para esses eventos? A SBPQO, por exemplo, não erra, no meu ponto de vista. Ou se erra muito pouco. Posso falar errado aqui. Grupo Professores Brasileiros de Dentística. Não vejo também erros assim de convidar um cara que vai se opor a tudo que nós estamos falando. Na odontopediatria, idem. Então, acho que também seja um momento assim mais oportuno para nós. Assim, voltando à questão do CFO, essas questões assim do que você comentou hoje também, essa questão de rede social, dessa nova comunicação. Você estava falando sobre isso, você falou também sobre isso. Eu tenho uma colega na equipe que é professora e que ela não usa rede social. Aí, ela é muito querida. Aí, olha só, eu posto todos os dias. Falo, como é que eu te marco? Como é que o teu aluno que te adora, que fala que quer um potinho de você, porque você é tão fofa, como é que ele te segue? Como é que ele... Aí ela fala, pensa. Gente, assim, não dá. Você falou que começou a entrar mais nas redes sociais. Eu hoje, assim, tô... Você tocou num ponto... envolvidíssimo. Você tocou num ponto que é muito complexo e que hoje nós também não nos lembramos de abordar, que é o aluno de pós-graduação, olha o nível do risco, que procura informações na rede social, para os seus trabalhos, para as suas pesquisas. Tem né? razão. Então, isso também é muito grave, porque nós sabemos que temos todos os tipos de informação. Sim. E que a maioria delas é uma informação empírica, né? Então, isso é uma outra abordagem, né? Diferente, mas que faz parte também da informação que está sendo colocada de forma... Camilo, só para pensar se nós somos provocativos. Quantas pessoas hoje é o primeiro dia do evento, não é? Quantas pessoas, né, que não são da grade, né, principal, não são da grade, mas estão aqui como professores. Sim. Em várias empresas. Sim. Alguns excelentes, mas outros, desculpem, não têm capacidade para estar em um evento como este. Não sei até que ponto, aí uma questão do CFO, da SBPQO, do grupo, da Boped, mas, por exemplo, como a Boped, nós temos sim conversado com algumas empresas que nós não queremos, nós não gostamos, nós não aprovamos pessoas que venham para esses eventos que sejam só professores de rede social. Claro. E é uma forma também de mostrar um pouquinho. A Boped não aprova esse professor na grade da minha empresa. Assim, pegar esse gancho que você está abordando sobre pós-graduandos, eu acho que a mudança no ensino, na educação, na aprendizagem é contínua. Então, quando vocês fizeram pós-graduação, imagino que já passou alguns anos. Tinha o Index to Dental Literature. Eram livros que pesavam uns 12 quilos cada um, que ficavam na estante. Você queria o trabalho do professor Bowen, de 1968, né? Sim. Porque eu fiz aquela atuação um pouquinho mais tarde. Né? E você precisava daquele livro para ver qual era a referência para buscar o trabalho. E tinha alguém consultando aquele livro. Sim. Você sentava do lado, a vez ficava esperando. Então, olha a fluidez da informação hoje não é louca. Mas a minha abordagem era até num outro ponto. O uso da rede social, de alguma forma ou de outra, eu senti que me ajudou a desenvolver didática, capacidade de comunicação. Sem dúvida. Então tem um ponto positivo aí também, porque você se expor, você também desenvolve habilidades e competências que podem ser úteis para o dentista, para o professor, etc. Sim. Então os programas de pós-graduação também precisam ver esses ambientes como oportunidade de desenvolvimento de questões didáticas. A didática não pode ser só uma disciplina no início do curso lá, que o aluno faz como quer e deu 2 aulas e deu. É o mesmo exemplo hoje em dia, da graduação, igual. Exatamente. Hoje em dia, a comunicação não é só a própria aula teórica, a gente sabe que não é mais como era. Lógico. Então,
você desenvolver habilidades competentes de comunicação te ajuda como professor, te ajuda como dentista, te ajuda na conexão com os alunos. E eu acho que acaba sendo também uma das formas que a gente pode pensar de um lado positivo da rede social. Lógico. Gravar vídeo é fácil, hoje em dia todo mundo pode gravar, mas quando tu grava um vídeo para ser postado, é bem diferente. Então você repensa, edita, retira, grava de novo. Exato. E isso é um exercício de comunicação. E nesse ponto, eu acho que é fundamental que os próprios programas de pós-graduação preparem os seus alunos, né, os próximos professores, a usar essas ferramentas também, né? Porque a gente sabe, a gente colocou aqui, todo mundo fica gerando conteúdo e se autoproclamando professores. Sim. Exato. Então é fundamental que os, de fato, professores, né, que se qualificaram, que estudaram, que buscaram isso, que estão exercendo de fato a docência, entrem nesses canais. E aí vai muito como você falou. O Daniel falou que essa é a melhor forma de você combater a má informação, levando a boa informação, não entrando na polêmica, que às vezes às vezes é até o objetivo do cara que fez a postagem que não tem nenhum embasamento, né? Ele quer trazer uma discussão para trazer engajamento para ele ficar conhecido. Não, deixa ele de lado e vamos produzir uma boa informação, né? Vamos capacitar nossos profissionais, nossos alunos, para que eles saibam como fazer isso também. Conquistá-lo para boa informação com a sua credibilidade. Esse ponto que ele levantou, é isso. Às vezes a gente propaga, tal pessoa postou isso, aí você reposta a pessoa, o nome dela está sendo divulgado, a informação, a desinformação também. Ao combater, a gente divulga. Mas você sabe o que nós temos feito? Nós temos um grupo de ex-alunos da São Leopoldo Mandic, que são professores. Então nós já estamos lá 27 anos. Nós temos, acredito que hoje, 152 professores pelo Brasil. Então eu criei um grupo que chama-se Egressos. Todo momento que tem algum post, alguma mensagem indevida, né, de alguma forma, nós colocamos lá no grupo e o que nós falamos hoje, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Então eu comentei com elas e já falei bem assim, vocês todas são professoras, algumas mestras, outras doutoras, outras até indo para um pós-doc, todas são professoras em alguma faculdade pelo Brasil. Qual é o nosso papel, que a gente estava discutindo hoje, né? Você precisa fazer uma denúncia tanto para o Instagram quanto para o Conselho Regional onde você vive, né? E aí a Branca teve a felicidade de outro dia postar, porque eu não me lembro exatamente o que a motivou, ela fez um post ensinando... lembrei. Eu não sabia repostar. Eu não sabia repostar. E não sabia, Camilo, é sério, não sabia como fazer repost. Não sabia repostar. Tem uns 70 mil seguidores, não sabia repostar. Aí ela fez Branca fez um passo a passo, ela vai nos ouvir, ela fez um passo a passo como eu tinha que repostar. Aí eu falei, Branca, eu segui, falei, Imparato, você tem como é que se fala? O aplicativo? Falei, não, Imparato, pelo amor de Deus, né? Aí ela fez mais um e aí ela repostou, brincando comigo, como tinha que fazer denúncia. Eu achei aquilo sensacional. Isso faz 3, 4 semanas, falei, Branca, assim, agora o Instagram me fez ser mais combativo para todos que eu falo hoje. Para essa história de ficar assim, professor Imparato, você viu o que a fulana falou? Falei, eu vi, você viu? Vi, então você denuncia. Aí como é que faz? Aí eu repostei o que a Branca repostou. Então agora, assim, acredite que nós, para os nossos alunos de graduação, vocês falaram de pós, para todos, a gente tem que começar a colocar essa questão, assim, também ensinar essas pessoas. Elas estão muito, eu vejo que essas pessoas, por exemplo, estão muito assim, presas. Quando a gente terminou hoje, elas vieram assim, graças a Deus tem alguém falando. Sim. Graça, que ótimo. Até então, o que tinha dentro de um congresso como esse? Não tinha algo, eu não me lembro de algo assim como teve lá na academia, como teve no congresso passado como esse. Eu não lembro, posso estar esquecido. Não tinha. Não tinha? Não tinha. E teve até um episódio absurdo de uma pessoa, não vamos ficar citando nomes aqui, que veio para o congresso e depois foi criticado por diversos colegas. Por estar aqui? Por estar aqui, porque ele era um crítico, criticou o professor Jaime Cury, criticou em relação a fluoreto, começou a querer tratar câncer com hormônios. Sim. Ele causou um problema na odontologia, já faz uns anos. Foi preso.
Foi preso, teve programa contra ele. Bom, foi exatamente, passou, foi um negócio... Se eu não me engano, ele voltou a fazer a prática. Voltou. Aí que está, mas ele foi cassado. Foi cassado. Ele não é mais dentista. E ele tem agora um grupo. Então ele fica preso num grupo que alimenta esses outros colegas dentistas. Sim. Mas olha como é que são as coisas. O que aconteceu? Por que eu chamei a atenção disso? Porque muitos dentistas já tinham essa rede social, mas não como hoje, se indignaram. Falaram, como é que esse cara está aqui? Eu fui um. Falei, PCD, quem que é o presidente da comissão científica? Você fez isso. Eu também. Ele estava aqui no Estava aqui, dentro da grade. Alguns anos. Como ninguém falava disso. Então eu acho, assim, pensando nesse exemplo, que já tinha redes sociais, pensando como nós estamos hoje, embora seja desgastante, assim, o que o CFO fez no ano passado, o que o CFO está fazendo agora, que o Grupo Brasileiro de Professores, que você participou ativamente, você também, SBPQO, nós, do nosso lado, como Associação Brasileira de Odontopediatria, eu acho que nós estamos caminhando bem, na minha visão, nós estamos caminhando bem. Óbvio que assim, nós vamos aprendendo uns com os outros, sim, mas nós estamos caminhando bem. Quando alguém me pergunta, mas você fala assim, olha, eu tenho assim, sou positivo, muito positivo em relação a essas questões. Eu não me sinto calado, morto. Eu concordo porque, no fim das contas, a gente está, de alguma forma, divulgando informações para quem quer consumir aquela informação. Lógico. Porque quem quer consumir a pseudociência, a informação inadequada, vai continuar. A gente não vai combater. Talvez uma postagem do CFO, por exemplo, de remoção de amálgama, teve colega meu que eu não tenho contato mais que me mandou e-mail. Ele não entrou nem no Instagram, porque eu acho que ele não tem Instagram, mas ele soube de alguma forma que havia sido escrito uma matéria que eu tinha participado e que ele já tinha ouvido falar da odontologia biológica e estava, enfim, me congratulando por aquilo. O CFO legal. acaba tendo uma inserção que nenhuma outra entidade tem. Então é muito importante o CFO estar aberto a isso. Mas no fim das contas, eu acho que a gente está divulgando informações de qualidade. Consome quem quer. Concordo. Porque quem não quer e quer consumir as informações de má qualidade vai continuar. Concordo. Outro dia eu fiz até um post assim, sua técnica é bacana, não precisa virar uma seita. Porque muita técnica está virando seita. Porque aí você tem mais seguidores, você tem assinante, você tem um grupo que te defende. E aí aquilo é uma... Exato. Mutuamente eles vão se defendendo e vira uma seita. Então acaba que a gente está tentando trazer ciência, né, luz da ciência para algo que não tem nada de ciência. Então é uma luta inglória. Interessante você falar de seita. Agorinha falou também que muitos alunos entram na graduação, na pós-graduação com seus ídolos, né? Quer dizer, idolatria, exatamente. Seita, quer dizer, totalmente o oposto do que a gente espera da ciência, né? De um pensamento crítico, né? Então, como ele se contrapõe? Então, precisava falar isso, né? Exato. Mas eu quero aproveitar a fala do professor Imparato, que falou da denúncia, né? Que ele aprendeu como fazer a denúncia no Instagram, para falar que denunciem para o Conselho Regional também. Denunciem. Ótimo. Às vezes, o cirurgião dentista, o colega, ele fica com a impressão que a denúncia dele não acontece nada. Exato. Porque existe um rito a ser seguido, né? Perfeito. Então, a pessoa que é denunciada, ele tem que ter o direito de se defender. Então, existem prazos que precisam cumprir e o processo ético, ele corre em sigilo. Perfeito. Então, demora um certo tempo. E também as primeiras penalidades, elas são mais brandas e elas acontecem também em sigilo. Então, às vezes, a pessoa ela foi advertida pelo Conselho Regional, graças a uma denúncia que um colega fez, mas ela foi, às vezes, a primeira falha ética daquele profissional, então ele recebeu uma condenação em aviso reservado. Então, ele não publica isso e a pessoa que fez a denúncia não sabe que isso aconteceu. Mas eu garanto que muitas dessas denúncias que foram feitas foram abertos processos éticos e essas pessoas sofreram as sanções que eram compatíveis com o que ele fez. E Evaristo, alertar esses jovens cirurgiões dentistas que o dentista denuncia sim. E denuncia muito. Denuncia muito. E que o conselho, ele vai atrás. O conselho apura a denúncia, o conselho tem fiscalização. É que o número de ocorrências nos últimos anos, ele tem sido extremamente grande. Então, por exemplo, hoje no simpósio de ética foi levantada a questão do antes e depois.
Isso não sei se foi um benefício ou se foi um malefício a regulamentação disso, né? Certo. Porque as pessoas até agora não sabem usar, usam de má fé, põem procedimentos, né? Nada contra a especialidade, mas, por exemplo, a harmonização orofacial, eles colocam procedimentos fazendo injeção, com o paciente ali exposto. Quer dizer, coisas que não podem ser feitas. Exato. Não podem ser feitas, né? E agora, quando a gente orienta, muitos ex-alunos meus, eu entro no privado e falo, cara, não pode pôr isso. Não pode pôr isso. Professor, mas fulano faz, ciclano faz, não acontece nada. Eu falei, acontece, as denúncias ocorrem. Sempre. É que as coisas, como o Evaristo falou, existe um rito, né? Mas, Camilo, existe uma gradação de penalidade. Mas acontece. Mas há pouco tempo atrás, por exemplo, nós assim, mesmo nós, o Evaristo no conselho é diferente, mas nós, por exemplo, não víamos essa relação que estava acontecendo nos últimos anos, CFO, SBPQO, quando foi feito um documento do CFO com a SBPQO, CFO, SBPQO, Grupo Brasileiro. Gente, volto a insistir, nós estamos no melhor momento para tomar ter ações e ter reações. A questão de denúncia, eu comecei a falar, depois de ler, participar, começando a conversar mais com os colegas. A maioria não sabe, não faz. Eu acho, sim, pertinente, sabe? Nós começarmos a falar, olha, você pode, sim, você deve. O Valentim, se estivesse aqui, falaria, professor, Imparato, eu denuncio todos os momentos que eu observo algo irregular. Presidente da SBPQO. E ele está certo. Ou seja, nós temos que começar assim, fulano, você viu algo muito errado? Tá, como eu estava comentando, eu vou lá no meu grupo e falo, o que vocês acharam desse post? Às vezes elas mandam para mim. Eu falo, gente, todo mundo denunciando. Para o Instagram e para o conselho. E já fizemos post cair. Isso. Nós temos que ser corporativos com os bons dentistas. Com certeza. Com os bons dentistas. Porque estes elevam o nível da profissão e protegem a saúde dos pacientes. Com os maus dentistas, maus dentistas de má fé, temos que pesar a mão. Eu dizia isso durante minha gestão aqui no Conselho Regional de Odontologia, e que pela primeira vez na história do Conselho Regional de Odontologia, nós fizemos suspensão compulsória de 18 profissionais. Então, aí que está. 18 profissionais. Que agiam com má fé, que foram reincidentes muitas vezes, né? Então vamos passar a mão na cabeça de quem erra de boa fé. Certo. Ninguém está livre de cometer um erro. Agora, quem é intempestivo no erro, quem faz de má fé para oferir lucro, este não merece a nossa proteção, pelo contrário, porque ele está acabando com a credibilidade da odontologia e está lesando a saúde do paciente. Sim. E o conselho é para isso, para proteger a saúde dos pacientes. E eles fazem além, né? Porque nessas situações eles começam a diminuir as nossas entidades. Eles começam a diminuir, então, o Conselho Federal não vale nada, conselhos regionais não vale nada, eles começam a colocar, o que é academia? SBPQO, essas pessoas nem vão para uma SBPQO, não sabem o que é uma sociedade. Então, nós temos que ir sim, eu vou bem para essa direção, hoje eu falei isso. Eu concordo que nós temos que pensar em meios, né, de prevenção, como a Leda, que fez aquela colocação, mas a Leda, você sabe que é a Leda Mugaiá. Sim, muito. Então a Leda se espantou de ver como nós estamos, né, porque ela mora nos Estados Unidos, sei lá onde ela mora fora do Brasil. Mas assim, pode ser que de repente eles não tenham tantas questões como nós estamos vivendo hoje aqui. Não sei. Ou pode ser que tenha até mais. Não sei. Mas para a nossa prática, ela depois falou assim, me espantei, espero que de repente me parabenizou. De novo, o conselho, parabenizou o que nós estamos fazendo. Eu acho que nós temos que continuar. É assim, tem erros, eu mesmo cometo erros, alguém me fala, deixa eu corrigir. Mas se tem alguém fazendo, né, nesses grupos, não tem nenhum, vou dizer, não tem nenhum santo. Sinceramente, não tem ninguém lá que está divulgando uma técnica, porque ele descobriu realmente algo para o bem da população. Ele está vendendo instrumento, está vendendo material, está vendendo técnica, a consulta dele é mais cara, o tempo dele... Sempre tem interesse por trás. Exato. E uma coisa importante que eu estou percebendo que está acontecendo com a educação e com o uso de rede social, o Brasil é enorme, cheio de dentista, e é muito influente na América Latina.
Exato. A gente está influenciando positivamente, sim, mas negativamente também os países vizinhos que estão começando a fazer coisas similares nas redes sociais e na educação odontológica, de má qualidade, não prezando por ética. Então, acaba que uma mudança em longo prazo, cultural, que a gente promove aqui, também vai ter a sua influência no continente. Então, é altamente relevante. Excelente. Mais uma vez mostrando a responsabilidade que a gente tem, né, enquanto odontologia brasileira. Não, é só ia dar contar um fato pitoresco, né? Na Academia Brasileira de Odontologia, nós temos um membro honorário, que é o professor João Pimenta, que é uma sumidade na odontologia em Portugal. E ele postou, no início da semana, copiando de uma postagem feita aqui, de venda de cursos, né? Ensinando como ganhar dinheiro, que o professor tinha a fórmula mágica de como ganhar dinheiro e dava técnicas de como convencer o paciente a fazer determinados procedimentos. Aí ele fez a postagem no nosso WhatsApp. Ele falou, no Brasil pode fazer isso? Isso é antiético. Aqui em Portugal não pode, aqui também não pode. Mas como é que está aí? Não tem punição? Então você veja que já está extrapolando as fronteiras, já estamos na Europa, né? Já estamos sendo criticados além continente. Exato. Bom, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Hoje, então, a gente teve a oportunidade de conversar aqui no podcast a respeito das redes sociais, o que ela tem de positivo, o que ela tem de não tão positivo assim para a nossa odontologia, para a sociedade. E falamos também sobre a iniciativa do CFO Esclarece e a sua importância para a odontologia. Em nome do Conselho Federal de Odontologia, agradeço a participação do professor Parato, professor Rafael, professor Camilo. E para você que está nos assistindo, foi um prazer tê-lo aqui conosco e aguardamos vocês para o próximo podcast CFO Esclarece. Perfeito. Muito bom. Muito bem, gostei. Que prazer.